E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Quer produzir sua energia e ser independente da concessionária? Então monte seu kit de energia solar off-grid e de quebra ainda fique protegido contra qualquer apagão. A casa do vizinho apaga e a sua fica com energia porque você tem um sistema de energia solar off-grid, guardando energia nas baterias e utilizando aí à noite quando não tiver produção por energia solar. E quanto custa um kit de energia solar off-grid agora em 2024? E onde compro os equipamentos? E qual a autonomia? Quantas horas eu vou poder manter minha residência ligada com esse kit? Vamos responder tudo agora nesse vídeo e deixar também a lista completa com os materiais, os links, sem imposto, vários estoques no Brasil para você só escolher e montar seu kit. Os projetos a gente já tem aqui no canal. Então, antes de começar a te mostrar tudo isso, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, para receber as notificações e participar do salve com a galera, salve especial hoje aqui. Gostando do vídeo, taca o like, taca o like. E não deixe de assistir às galerias de videoaulas gratuitas. Não vendemos cursinho, ensinamos gratuitamente. Nós do canal entendemos que você deve gastar seu dinheiro comprando seus equipamentos para montar o kit e não pagando por cursinho. O conhecimento aqui a gente te dá gratuitamente e vamos continuar te ensinando ao longo do tempo todos os sistemas de energia solar off-grid, tudo sobre montagem, manutenção e muito mais. E aviso que hoje você já pode comentar aqui e escolher qual os itens do próximo sorteio dos membros. Nós vamos fazer um sorteio dos membros agora no mês de março. Você que é membro do canal vai participar do sorteio escolhendo sua centena, conforme outros sorteios que a gente já fez. A gente abre uma postagem, você vai lá, escolhe sua centena e naquele dia está marcado, sai o resultado da Loteria Federal e com base nele definimos quem é o vencedor e enviamos gratuitamente alguns prêmios aqui do canal. Então vote aí nos comentários qual o prêmio que você quer agora no mês de março. Primeira opção que a gente vai colocar aqui, placa solar portátil, modelo de 200 watts da Croak e um inversor Mencela 3.000 watts. Entrada 24 volts, saída 220. Esse é o sorteio de março. Depois nós vamos ter sorteio em junho e mais uns 2 ou 3 até o final do ano com itens top. Esse aqui é para abrir o ano, para você já receber seu prêmiozinho em casa. Então escolhe aí nos comentários. Vamos para o vídeo e depois para o salve. Vamos lá, pessoal. Primeiro, você vai saber o preço de cada item. Essa lista já é a própria lista com os itens para montar um sistema. Se você anotar cada item, você já vai ter seu sisteminha off-grid completo. E aí só seguir as dicas do canal e seu sistema vai estar pronto. E já vamos também dizer onde você compra, que 90% desse material, os links estão aqui na descrição do vídeo. Links com desconto, estoque no Brasil, sem imposto e muito mais. E no finalzinho, a autonomia. Que aparelhos posso ligar, por quantas horas, por quanto tempo mantém aí minha residência com a carga X em watts. Vamos lá. Os primeiros itens aí do nosso sistema de energia solar off-grid, independente de concessionária, para manter nossa residência longe do apagão. A gente pode começar esse kit com duas placas solares aí entre 550 a 555 watts. Como o preço estava bom dessas placas, aí estava o melhor preço que a gente pesquisou. A média hoje aqui no mercado brasileiro dessas placas, duas placas de 555 watts, tá até mais barato do que a de 550, tá em média R$ 687 aí nos principais sites de venda de placa solar aqui do Brasil. Ou seja, duas placas, R$ 1.374. Com essas duas placas você vai ter uma produção aí de 1.110 watts pico, suficiente para manter carregado aí seu banco de bateria desse kit e durante o dia você utilizar uma bela carga com uma produção bacana. E o inversor. Com base nas placas no banco de bateria, a gente colocou um inversor mediano, um inversor de 2.000 watts nominal, 4.000 watts pico. Porque a gente pensou nesse inversor? Custo-benefício. É um inversor que você consegue ligar um micro-ondas? Sim. Consegue ligar um airfry? Sim. Não tudo de uma vez, né, pessoal? Consumo aí das casas, lâmpadas, TV, receptor, roteador, Wi-Fi, com mais um item pesado, mais um micro-ondas de 1.100 a 1.300 watts, ou um airfry, um forninho elétrico, até um ar-condicionado split aí de uma quantidade X de BTUs você consegue, porque hoje em dia um split entre 700 a 900 watts, você tem 2.000 watts nominal
para alimentar algumas cargas, mas um ar-condicionado aí dá para funcionar tranquilamente. Então, um inversor, estoque no Brasil, Suipower 2000 watts, pode ser saída 110 ou 220 e entrada pelo menos 24 volts, né, pessoal? Se você quiser 12 volts, a gente vai comentar, você vai ter que dar uma dobrada no banco de bateria, vai fazer, na verdade, de outra forma, mas o ideal é que você comece com 24 volts, conforme aulas aqui no canal, sistema em 24 volts, menos corrente, uma tensão maiorzinha e já é bem melhor para o inversor trabalhar. Então, o inversor Suipower 2000 watts de entrada 24 volts, saída 110 ou 220, R$ 928. Tem algumas variações no anúncio, tem um anúncio de, às vezes, 1.000 frete grátis, 900 frete grátis, aí fica variando, mas o link está aí na descrição do vídeo. Você clica lá e já dá uma conferida, porque está em promoção, pode estar até mais baixo um pouquinho. O que é que a gente vai precisar para ligar entre as nossas placas solares e o nosso banco de baterias? Controlador de carga, MPPT, nada de PWM, viu, pessoal? Para a gente colocar essas duas plaquinhas, se puder, um MPPT já mais robusto, 60 amperes, para aproveitar, como esse que tem aqui, não sei se vai dar no enquadramento, mas eu boto uma fotinha, um MPPT de 60 amperes, que nesse momento está com estoque no Brasil, ou seja, zero imposto, taxado, não pode taxar esse produto, já está aqui no Brasil, sai do Rio de Janeiro aí para casa de vocês, e esse MPPT, esse primeiro modelo de 60 amperes, pelo AliExpress, com o link aqui, ele vai de bancos de bateria de 12 a 96 volts. Ele aceita uma alta tensão, mais de 200 volts de associação de placas em série. Então, para você depois expandir seu sistema, crescer, que a gente começa menorzinho, depois a gente vai expandindo. Então, esse material aqui que eu estou te falando, vai lhe dar a possibilidade de você expandir depois seu sistema de energia solar off-grid. E esse Super MPPT com estoque no Brasil está de R$ 1.000. Ele vai de 12 a 96 volts de banco de bateria, mais de 200 volts de entrada de placas e sai 60 amperes de corrente. E tem uma segunda opção, que é um MPPT de 40 amperes, tá o link aí do Mercado Livre, que é uma loja conhecida, e é um 40 amperes para 24 volts, o máximo dele, o banco é 24 volts, e ele tá 1.100 amperes, é um da ePever, tá aí o link para você conferir, que às vezes a pessoa não quer comprar esse, apesar de ser zero taxa, estoque no Brasil, tá no AliExpress, divida em 10, 12 vezes no cartão, a pessoa que quer escolher um site específico, tem uma segunda opção aí no Mercado Livre, com esse link de 40 amperes, que dá também para esse sistema que a gente está colocando aí para vocês. E o que é que a gente precisa também entre a placa e o controlador? Nós precisamos de um disjuntor DC para fazer a proteção das placas e vai estar em paralelo com o DPS, um dispositivo de proteção contra surtos. E esse disjuntor aí das placas é um disjuntor DC de 16 amperes. Todo o linkzinho tá aí. Eu vou deixar até na ordemzinha bem arrumadinho aí para você só ir conferindo. Esse disjuntor DC para a descida das placas tá em média R$ 36. É um disjuntor DC bipolar, viu, pessoal? E o DPS, que é um DPS específico para energia solar, da Naikin, esse aqui, R$ 85 vai estar em paralelo aí com o disjuntor DC das placas, conforme a gente já tem vídeo mostrando a montagenzinha completa desses dispositivos aí no sistema de energia solar off-grid. E entre o banco de baterias e seu inversor, a gente vai utilizar um disjuntor de alta corrente para proteger aí contra curtos, proteger toda a sua fiação contra essa altíssima corrente do banco. Vai ser um disjuntor DC de 125 amperes, em média R$ 62. Agora a gente vai entrar numa parte aí bem pesada, que é o coração do sistema off-grid, e quanto maior, melhor. Só que é um custo pesado, porém esse tipo de bateria vale o investimento de cada centavo. Para esse sistema, é um sistema 8S, 8 células LiFePO4, de células de 105, que chegam a 115 amperes hora, de descarga 3C, ou seja, 3 vezes a sua capacidade. E esse banco é um banco 24 volts, 115 amperes, 8S, bateria Ever, da Kingbo, as melhores que tem aí, com picos de 300 amperes de descarga. Esse banco, hoje, na promoção aí, com esse link, você comprando 2 bancos desse, vai sair R$ 3.800. É muito dinheiro, Tarcísio, porque eu posso comprar 2 baterias de caminhão, sendo 1.300 cada uma. E aí vou gastar 2.600, ao invés de 3.800. Ah, vou comprar uma estacionária. Mas pense numa coisa, as LiFePO4 podem chegar aí a mais de 10, 12 anos. As de chumbo ácido, automotiva estacionária, que você só pode descarregar 30%, as LiFePO4 você descarrega 80%, elas podem passar de 10, 12 anos, até mais, porque para considerar um ciclo tem que ser a descarga completa. Tem gente que não faz a descarga completa em um dia. Então pense nisso, sem contar a segurança das células LiFePO4. E esse banco, R$ 3.800, 3.820.
Também o combo, esse link está na descrição do vídeo. Loja segura, todo mundo já conhece a Kingo. Já já a gente fala da autonomia, tenha calma. Depois desse banco de bateria, o que é que a gente vai precisar? De uma BMS, o dispositivo aí que vai proteger todas essas células e vai fazer a conexão do banco de baterias e do inversor. O que a gente utiliza aqui, para mim, a melhor BMS, a JK BMS, de 200 amperes, de 4 a 8S. Ela tanto posso trabalhar com o sistema de 12 volts quanto o sistema de 24. Se um dia eu quiser mudar de um para o outro, ela suporta os dois sistemas com altíssima corrente, 200 amperes de saída. E essa BMS já completinha com LCD na base dos R$500. Na saída do meu inversor off-grid, na saída AC, preciso de um disjuntor de proteção disjuntor AC. Esse disjuntor se encontra em qualquer loja aí de material de construção, mas vou tentar deixar um linkzinho também aqui na descrição do vídeo. Corrente alternada, se for 110 volts, você vai botar um de 20 amperes, se for 220 volts, você vai colocar um de 10 amperes na saída do seu inversor. E você vai, depois do disjuntor, você pode colocar um relé digital. Tem vídeo aqui no canal ensinando a montar e configurar esse relé, porque ele vai contar um certo tempo até a estabilização da tensão, e só depois que estabilizar, ele vai ativar a saída para alimentar suas cargas. Sem contar inúmeras programações que você pode fazer. Você pode controlar a tensão máxima que pode sair, a tensão mínima que pode sair. Você pode controlar quantos amperes, qual a carga máxima que você quer que ele funcione. Passou disso, ele vai desativar para proteger seu inversor. Inúmeras funções desse relé digital. E esse relé digital está em média R$80. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho só da variação. Algumas coisas que você pode variar. Banco de bateria, se você não quiser, não quero investir nessas tal de bateria LiFePO4. Vou colocar aí 2 baterias em série de 240 amperes hora, estacionária ou de caminhão. Aí vai dar uma reduzida, acho que uns R$1.000 a menos, mas saiba, 2, 3, no máximo 4 anos. Essas aqui, com R$1.000 a mais, você vai ficar 10 a 12 anos se bem utilizadas. E a descarga das chumbo ácido automotiva, 30% do banco. Dessas aqui, 80% do banco. Mesmo com a grande capacidade que você monta de chumbo ácido, não chega aos pés de um banco menor de LiFePO4. A relação é bem diferente. E esse kit, se você for usar, independente da concessionária, não quero fazer automação. Hora utilizar concessionária, hora off-grid. Vai ser do jeitinho que eu já apresentei aqui até agora. Se você quiser, eu quero usar energia solar até tal hora do dia, acabou a energia do sol, minhas baterias chegou ao ponto X, eu quero que transfira para a concessionária, você vai precisar de uma automação. E a automação mais completa e segura, apesar das fofocas e das mentiras, é nossa chave ATS. Tá a fotinha dela aqui. Vou até fazer mais vídeo aí sobre esse tema de segurança da nossa ATS. Então, se for incluir ATS, é R$500 a mais no sistema. Então, a gente tem até agora um subtotal de, sem a chave de automação, total, nosso gasto, R$7.915. Se acrescentar a chave de automação, mais R$500, vai para R$8.415 esse sistema off-grid. Não coloquei aí no orçamento os cabos de ligação, porque vai variar muito entre a proximidade dos aparelhos, a montagem entre eles. Quanto mais fio, mais caro fica o orçamento, e a distância das placas também para o seu sistema. Em média, você pode gastar, dependendo da distância, de R$300 a R$1.000 com cabos. Então, quanto mais curta a ligação, mais eficiente o sistema e mais economia você vai fazer. Então, coloque essa conta aí, os cabos. Vamos falar um pouquinho da autonomia aí do banco de baterias desse sistema de energia solar off-grid. O banco de baterias tem aí uma capacidade total de lhe entregar 2.944 watts-hora. São 115 amperes na tensão nominal do banco de 25,6 watts. Como estamos falando de bateria LiFePO4, nós estamos falando que a gente pode utilizar 80% da capacidade desse banco. Ou seja, em média, 2.355 watts-hora. O que significa, por exemplo, uma casa com consumo médio de 235 watts-hora, 10 horas de autonomia segurando uma residência com esse banco. Vamos chutar aí, um ar-condicionado que gaste 700 watts por hora, em média 3 horas com esse ar ligado. 2 lâmpadas de 10 watts somando 20 watts hora, mais de 100 horas com essas lâmpadas ligadas. Então, a autonomia vai variar da carga que você vai colocar nesse sistema. Veja que com um banco de apenas 115 amperes, podendo utilizar
80% da sua capacidade, nós temos aí 2.355 watts-hora, 10 horas em 235 watts de consumo. É uma boa autonomia. Livra a gente aí de vários apagões. E para quem não tem energia de forma alguma, se reduzir esse consumo aí pela metade na noite, algumas lâmpadas do ventilador, uma TVzinha cair aí para os 100 watts de consumo, você vai chegar aí a mais de 20 horas. Ou seja, você vai chegar pela manhã, o sol vai começar a carregar suas baterias novamente e você vai virar o dia. Então tudo depende do seu consumo e é isso aí, pessoal. As dúvidas vai colocando nos comentários que a gente vai respondendo. Chegou, meu povo! Depois de um bom tempinho sem um salve, voltamos aí com o nosso salve da galera. Vai ser um super salve. Listei aqui alguns pedidos dos últimos vídeos que a gente deixou de fazer o salve. Não foi todo mundo. Peguei os primeiros pedidos de cada vídeo e fizemos aqui. Então, a partir de agora, pede o salve, que no próximo vídeo tem salve, no outro tem salve. E a gente volta com esse momento. Maravilha! E obrigado a todos por o grande apoio que todos deram, todas as mensagens. Só tenho a agradecer por todos vocês. E é com todo esse apoio que nós conseguimos voltar e ter ano aí para mais esse momento com todos vocês, amigos. Vão decidir o quê? Vou botar aí já para escolher aí o prêmio dos membros. Plaquinha, modelo 200 watts da Croak. Ou mencelinha 24 volts para 220. Vão escolhendo aí que eu já coloco o post para vocês escolher a centena. E aí é um sorteio atrás do outro. É esse. Se chegar aquele grandão, o inversor de 5 mil, que prometeram aqui, a gente faz logo. Senão eu boto o outro, corre na frente e depois a gente faz ele. Bora? Olha, nossos amigos aí, um apanhado dos pedidos de salve que não foram dados aí nos vídeos anteriores. Nosso amigo Caba Bom, Sérgio Ferreira, olha ele, lá de São Gonçalo, Fribabó, Rio de Janeiro. Nosso amigo Adalbes de Barreira, na Bahia. Chegue. Nosso amigo Caba Bom, Felipe Barros. Nosso amigo Caba Bom, Franco Winkler, lá de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Não esquece de dizer a cidade e o estado, viu, no pedido. Nosso amigo Caba Bom, Éder, lá de Interlagos, São Paulo. Nosso amigo Ailton Merreca, grande abraço ao amigo. Nosso amigo Genilson Nascimento, os Caba Bom, aí. Alvaci Melo, grande abraço a todos vocês. Nosso amigo Jonathan Mendonça de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Acho que anotei, não era São José não, São João do Meriti, né? Grande abraço. Nosso amigo Hélio de Cabo Frio, Caba Bom, grande abraço. Nosso amigo Mário Niajá, na região de Sanda, Macaé, no Rio de Janeiro. Agradeço a todos, grande salve a todos os amigos do canal, a todos os inscritos. Não esquece, peça seu salve para o próximo vídeo, para a gente tratar de mais assuntos aqui. E teve uma errata no sorteio do híbrido. A gente divulgou como o vencedor o Caba Bom Daniel, só que na última postagem estava lá as regras claras. A regra do sorteio dizia que o vencedor seria o que mais se aproximasse do número do primeiro prêmio da Loteria Federal. E em caso de empate, se tivesse aí duas escolhas e o número ficasse entre os dois, aí ia para o segundo prêmio. E não como eu tinha divulgado, que não acertou do primeiro, já ia para o segundo prêmio. Porque essa foi uma regra que já existiu, mas a gente tinha alterado na última postagem. Aí o Caba Bom, vencedor, nosso amigo Júlio César, disse: Tarcísio, a regra mudou no último comentário, fui eu que ganhei. Aí a gente olhou, copiei a regra, realmente o nosso amigo Caba Bom Daniel disse: não, tá tudo certo, Tarcísio. Regra é regra, tá lá, eu vi e tá certo. A gente vai para o próximo sorteio. E aí o amigo Caba Bom Júlio César vai mandar um e-mail, dados, e a gente vai fazer o envio aqui. E vou pedir um favor ao amigo que quando receber lá, grava um videozinho, um pedacinho, dizendo: ó, recebi aqui pra gente postar aqui. Alguns amigos não gostam, mas seria legal. Se puder, a gente agradece pra gente mostrar aos amigos aí o recebimento do inversor. Quando postar, eu sempre boto lá o códigozinho do correio, tudo certinho, pra todo mundo acompanhar. Mas se tiver um videozinho aí recebendo, vai ficar muito legal. Grande abraço a todos. Até o próximo salve.